Olá, meus queridos, tudo bem? Deixa eu colocar aqui que é uma live surpresa para que as pessoas possam ir chegando sobre as exclusões. Deixa eu fixar aqui só um minuto que eu já estou recebendo vocês. Vou falar um pouco sobre o que causa as exclusões em nossa vida. Quem for chegando, sinta-se bem-vindo. Olha, Fábio, você é a única. Vou convidar algumas pessoas para entrarem comigo. Acho que vai ser a Fábio, ela que chegou primeiro. Então, olha só. Eu estou divulgando, né? Não só divulgando, partilhando esse material com vocês, aproveitando que nós estamos nesse momento de pandemia ainda, muita gente parado. Então vamos tecendo juntos alguns conceitos, alguns entendimentos, não só conceitos nem sempre nos levam a lugar nenhum, mas vamos tecer juntos, partilhar juntos de experiências. E desculpa, gente, tá? Não é Covid, hein? Na constelação, na terapêutica da constelação, no movimento sistêmico, nós falamos muito em pertencimento. Sempre falamos sobre a questão do pertencer. E vocês sabem, de fato, quais são os sintomas que nós carregamos quando nós excluímos alguém, quando nós excluímos uma emoção, um sentimento, ou quando no nosso sistema alguém perde o direito de pertencer? Então, é sobre esse tema que eu quero abordar. Pertencimento na prática. O que é pertencimento? Alguém pode compartilhar comigo o que é pertencimento? O que você entende por pertencimento? Eu estou aqui por conta de vocês. Temos 1 hora para falarmos de pertencimento e fazermos um exercício sobre o pertencimento. Quem pode compartilhar em uma palavra o que é pertencer? Fazer parte. Quanto é importante para que eu fique bem, eu me sentir parte. Isso é bem sistêmico, hein? Me sentir como parte de algo. E será que tem a ver com o conceito de bom ou ruim? Quero que você pare para pensar. O que você cria? Quais são as fantasias? Quais são os absurdos? Quais são as experiências que te custam muito hoje, que você não abre mão, que você carrega, não abre mão, pela tentativa de fazer parte? Já pararam para pensar isso? Fazer parte para pertencer. Quantas vezes, inconscientemente, a criança compreende determinado padrão de comportamento no sistema e ela adota aquele comportamento para fazer parte? Quantas vezes eu olho para a dor do divórcio que do papai e da mamãe, aquela dor que eu senti, ou aquela dor que eu vi no olhar da mamãe ou do papai, e às vezes, para pertencer a esse sistema,
e pertencer de uma maneira bem cega, dentro de um conceito que nós falamos de amor cego. Quantas vezes, para pertencer de maneira cega, nós bancamos uma relação abusiva porque nós estamos honrando aquele casal que se separaram lá atrás da dor, nós honramos sofrendo. Quem sabe, se eu ficar aqui, eu consigo diminuir dentro de mim a dor que foi olhar para o luto da mamãe, olhar para o luto do papai. Então, é uma parte da minha alma que retém a experiência e eu fico na relação abusiva para não romper como o papai e a mamãe. É como se eu estivesse salvando novamente aquela relação. Olha se é possível uma coisa dessa. Olha se isso não é um pensamento infantilizado, um pensamento mágico, um pensamento... Quando eu falo prepotente, não é que somos prepotentes, é a fantasia que nós criamos que é prepotente. Muitas vezes eu constelo alguém e digo, deixa de ser prepotente, porque você está nessa prepotência. Não é que a pessoa é prepotente, é a fantasia que ela cria que é prepotente. Quer ver um exemplo? Quando chega alguém que acredita que vai mudar o pai e a mãe. Isso é uma fantasia prepotente. Dentro das organizações, eu trabalhei numa multinacional japonesa. Ora, eu estou dentro de uma cultura organizacional que está num país que não é o país de origem, já começa o choque de cultura aí. Mas eu estou inserida numa cultura japonesa e essa empresa japonesa dentro de um sistema brasileiro. Eu preciso me colocar pequeno ali, colocar no meu lugar e não ser prepotente a ponto de acreditar que eu vou mudar a cultura organizacional daquela empresa. Mas embolei toda, hein? É a prepotência, é a fantasia que me faz acreditar que vou mudar aquela cultura organizacional. Eu preciso ser adulto e sentir se é possível para mim permanecer ou não permanecer naquele ambiente. Mas mudar uma cultura não é fácil. Da mesma maneira, quando eu faço jornadas do amor que cura, eu sempre pego países que têm uma cultura bem diferente. Porque nós temos uma resistência natural. Nós queremos o novo, mas nós não pagamos o preço, às vezes, pelo novo que vem. Então, eu fico vendo os comportamentos, né? As pessoas saem do país, elas chegam num país que tem uma cultura diferente, como Peru, Grécia, Índia, qualquer lugar. E essas pessoas continuam querendo comer arroz com feijão. Detalhe simples do quanto nós temos dificuldade em aceitar a cultura do outro, a forma de viver do outro. Por isso, na jornada do amor que cura, nós trabalhamos pertencimento, hierarquia, dar e receber. É uma experiência de ir para um país diferente, porque naquele país diferente eu sou quase que forçado a enxergar as resistências que eu tenho dentro de mim quanto ao novo. E quem vai comigo para essas jornadas, elas sabem, a primeira coisa que nós fazemos quando pisamos no outro solo
é nos colocarmos pequenos. Ali eu sou pequeno, eu cheguei depois. Então eu tomo aquele sistema com tudo que tem, eu tomo aquele país com tudo que tem. Eu me curvo perante aquele país que vai me acolher 10 dias, 15 dias, 20 dias, depende da jornada. Quando eu me curvo perante tudo que eu vou experimentar ali, é como se eu estivesse abrindo um espaço para o novo no meu coração. Com tudo que eu carrego, com toda a bagagem que eu carrego. Mas eu pertenço ao meu país de origem. Por isso, quando eu vou, como uma pessoa que está conduzindo, facilitando grupos, eu também levo a bandeirinha do Brasil. E impresso no meu coração o meu país de origem. Então, quando nós olhamos para a grandeza que isso nos traz, na vida como um todo, eu fico pensando, eu já viajei muito, já visitei culturas das mais variadas, já fiz vivências no Marrocos, já fiz vivências na Grécia, já fiz vivências no Peru várias vezes, Chile, Mendonça, Aconcagua. Nunca eu fui roubada em nenhum país. Nunca. E eu já registrei essa experiência. Eu vou contar para vocês o que é a honra pelo local, pelo solo que nos acolhe. Nós estávamos em Cusco, fomos visitar era um mercado municipal na cidade, e eu estava com uma cliente minha maravilhosa, e ela esqueceu o cartão, a carteira dela, na verdade. E a senhora peruana, ela ficou o tempo todo nos procurando, gente, no mercado municipal, para devolver a carteira que ela tinha esquecido, com documento, com cartão, com dinheiro, com tudo. Quando eu falo isso para as pessoas não acreditam, mas foi a pura verdade. Então, como é chegar com essa honra, nessa postura de disponibilidade para que a gente possa pertencer àquela cultura, àquele lugar, de uma maneira consciente e adulta. Eu estou trazendo essas possibilidades de viagens no exterior, em culturas exóticas diferentes, porque isso já é um desafio maior. Mas dentro da nossa organização, da empresa, também é assim. E alguém está perguntando, como é isso? Então, como é que eu me sinto ali? Eu realmente sinto que tem espaço para mim? Eu também me lanço a esses desafios? E o pertencimento dentro da organização tem a ver também com aquilo que o dar e o receber. Muitas vezes, se eu fico numa organização que remunera muito pouco pelo meu trabalho, eu sinto um desequilíbrio. E esse desequilíbrio é assim, eu não pertenço a isso. E não é se eu desejo ficar ou não nessa organização. Talvez, por esse desequilíbrio, eu também seja demitido ou eu também queira sair. Porque está em desequilíbrio. E esse desequilíbrio não me deixa pertencer. Da mesma maneira, quando eu tenho uma remuneração muito alta e uma remuneração justa, e eu brinco de trabalhar, de produzir, também causa um desequilíbrio. E pode ser também que eu não fique ou que eu não queira permanecer. E aí nós arrumamos vários sintomas para não pertencer.
Então, quando eu falo de pertencimento, eu falo desse respeito ao diferente. Eu falo, por exemplo, em chegar no sistema, no caso de um cônjuge, marido e mulher. Quando eu tomo o meu parceiro, eu estou indo para Passo Fundo em setembro celebrar um casamento. Eu vou celebrar um casamento sistêmico. Primeira coisa, se ele não toma a família da noiva, e se ela não toma o marido dele, a família dele, como é possível essa relação prosperar? E é simples. Quando nós casamos, é bem provável que esse casal, bem provável, nem todos os casais querem filhos, mas é bem provável que esse casal evolua no casamento e que traga filhos. Esses filhos unem os dois sistemas. Os netos, eles unem os dois sistemas. Então as famílias ficam unidas nos netos. Como é possível não tomar essa família do cônjuge? Como é possível não deixar que os meus filhos façam contato com esses avós? E quais são os sintomas de adoecimento? Na constelação, nós falamos da exclusão. O que é a exclusão? É onde o amor deixou de fluir, é onde o amor ficou estagnado, é onde tem uma dor. Essa exclusão vem por um fato, um acontecimento, uma doença, uma morte precoce. Por exemplo, vamos imaginar que a sua bisavó materna foi assassinada pelo bisavô. Como é que ficaram as gerações depois? Quem olha para essa exclusão? Porque aí nós temos dois personagens excluídos. Nós temos a bisavó que foi assassinada e nós temos o bisavô que é o assassino. Quem vai se colocar a serviço de equilibrar esse campo? Quem vai carregar ou uma dor, ou uma depressão, ou uma tristeza, ou uma melancolia por esse assassinato? Quem vai expiar por isso? Alguém vai olhar, quem vai carregar uma agressividade? Quando a gente olha no nosso sistema, onde é que estão os excluídos? Os excluídos são sempre os fantasmas. Sabem por que eles permanecem fantasmas? Primeiro, qual é a função de um excluído? De um fantasma? Qual é a função de um fantasma? Quem pode me dizer? Qual é a função do fantasma? A função de um fantasma é assombrar. Mas se eu olho para o fantasma e digo assim, fantasminha, você é legal. Todo fantasma quer ser visto, como a Débora disse. Ele só quer ser visto. Ele não precisa ser amado, perdoado, nada. O fantasma perturba porque ele não é visto. Ele vai assombrar até que alguém possa ver. E sabe quem vê normalmente? Quem chega depois. Quem chega depois. Então, se eu não olho, pode ser que um filho vai olhar, pode ser que um neto vai olhar. E de que maneira ele olha? Ele olha integrando ou ele olha espiando? Querem ver um exemplo? De repente, o meu avô foi embora, era alcoólatra, mulherengo, porque a gente julga, né? Como se o alcoolismo não fosse doença. Como ser mulherengo? Como é que a gente pode opinar sobre a vida sexual dos nossos pais, dos nossos avós? Como é, né?
Como é que nós temos a prepotência? Nós somos tão prepotentes que nós discutimos a intimidade, a química de quem veio antes, se tinha ou não tinha. Então veja só, esse vovô vai embora, deixa a vovó para trás. A minha mãe nasce às vezes num contexto onde faltou o pai, os homens não prestam, os homens são mulherengos, os homens são safados, os homens não são confiáveis. E aí? Talvez eu consiga evoluir, talvez eu fique ali fazendo um conluio emocional com a mamãe. E às vezes quem vai olhar para tudo isso é a minha filha, porque eu não consigo olhar. Até por uma fidelidade à minha mãe. Eu estou tão emaranhada com a história dela, que eu não consigo nem experimentar olhar para o meu avô que foi embora de uma outra maneira. Mas pode ser que eu tenha uma filha que vá integrar esse aspecto que não ficou resolvido. É uma emoção que ela vai integrar, não é o espírito do vovô, do meu bisavô. Olha que forte. É a mamãe, a minha mamãe com o pai dela, sou eu com o meu vovô, a minha filha com o bisavô. Meu Deus do céu, que louco! Olha que coisa maluca. E aí ela vai se colocar nesse campo para integrar essa emoção que não ficou resolvida. Ela pode escolher um homem muito parecido com o meu vovô. Ela pode escolher um homem muito parecido com o bisavô dela. Olha que coisa louca. Ela pode se vingar de todos os homens, porque a vovó não deu conta, a mamãe não deu conta, eu vou ser justiceira. Eu faço justiça por elas. E alguém, de repente, até fala, nossa, mas esse namorado da sua filha é muito parecido com meu pai, com meu avô. As pessoas até comentam. E é assim que o fantasma vai sendo decifrado. O enigma do fantasma excluído vai sendo solucionado. Isso tudo é através de uma dinâmica de amor cego. Quando eu estou no sofrimento, quando eu vou lá e fico espiando, sofrendo por aquele personagem. Ir para o amor lúcido, consciente, adulto, é quando eu olho e digo, eu não tenho nada a ver com o fato de você ter ido embora. Como é que eu posso te julgar? A sua história chegou para mim contaminada, pode ser que tenha sido bem contaminada. Eu acolho você no meu coração, porque geneticamente nós estamos ligados. Quando nós falamos do pertencimento, nós falamos de uma dimensão biológica, genética, de uma memória genética. A Rafa está aí me chamando de gatona, o Fábio está falando oi. Bem-vindos, bem-vindo. Quanta gente já, né? Mesmo assim, live surpresa. Então vamos lá. Então nós falamos de um contexto muito forte. Porque quando paramos para pensar que nessa existência, no mundo todo, só o nosso sistema familiar tem aquela genética, aquele DNA, nós estamos ligados por um campo físico, emocional e energético, espiritual. E quando Hellinger traz o conceito de espiritual, o Bert Hellinger, o criador da técnica de constelação, quando ele traz o conceito para nós de espiritual,
é a grande alma do sistema, a grande alma da Europa, a grande alma brasileira, é o clã, é a força que tem, é a egrégora daquele lugar, daquele sistema, que é um lugar físico e emocional, energético. Então, meu convite é que vocês busquem olhar com respeito. Eu não estou falando de amor, mas com respeito para as histórias que chegam. Por mais que elas sejam doídas, doloridas. Essa semana eu atendi uma cliente. Essa cliente estava num processo judicial. Ela está separada já tem um ano e pouco e não consegue fazer nenhum tipo de acordo com o marido, o ex-marido. Não consegue. Primeiro ele brigou por guarda compartilhada, ela liberou, aí ele não tinha condições de ficar com as crianças. Enfim, uma série de desordens, de fantasias envolvendo pelo próprio trabalho dele. Ele não tinha mesmo condições de bancar uma guarda compartilhada, porque ele viaja muito. E eles entraram num processo judicial. E uma parte dele não aceitava o divórcio. Era a dor dele pelo divórcio. Tem vários componentes que eu não vou entrar no mérito, mas assim, era o filhinho da mamãe buscando a filhinha do papai. Ambos estavam indisponíveis para pertencer ao sistema um do outro. Ela olhava para a sogra com muitos julgamentos, ele olhava para a família dela com muito desrespeito, tudo de bom vinha do sistema dele. Para ela, tudo de bom era o sistema dela, a mãe dela que podia fazer. Núcleo neurótico de base, total, não é? Então, a minha filha só pode conviver com a avó materna, porque a avó materna é que sabe mais. Eu não deixo a família do pai entrar. E nós, mulheres, temos essa tendência, né? É algo que precisa ser muito bem compreendido. E pelo fato de que nós carregamos o bebê, nós nos sentimos donas desse bebê. E eles crescem, a gente continua nessa dinâmica, não deixa ir para o pai. E era mais ou menos isso. Mas olha que coisa maluca. E no divórcio, ele lesou muito financeiramente ela. Ela entrou com mais, com mais disponibilidade, um pouco mais, vamos dizer assim. Ela entrou com mais recursos, eles construíram uma casa num terreno que era dela. Durante o movimento da construção da casa, ela colocou mais dinheiro, porque ela estava com mais recursos, enfim. E na separação ele não cumpriu nada dos acordos lá que eles tinham combinado. E então ele queria ir para o litigioso. Quando eu fiz o movimento com ela, a família, os homens do sistema dela tinham falido e principalmente extorquido muitas mulheres. Eles arrumavam famílias, outras famílias, casados, abandonava a esposa com filhos para viver com as amantes, dava prejuízo, e ela olhava para aquela dinâmica das mulheres desrespeitadas do sistema dela, das mulheres que tinham sido lesadas pelo pai dela, inclusive, que tinha tido várias amantes, prometido várias coisas para essas amantes, teve filho fora do casamento. Ela estava lá olhando para todas as mulheres excluídas e lesadas financeiramente desse sistema. E aí, no processo, na história dela, veja bem, era a história dela que eu estou contando e dele. Não estou falando da sua história, porque pode não ser essa. Mas quando eu fiz o movimento, ela compreendeu que ela precisou passar por tudo aquilo para enxergar e integrar as dores das mulheres daquele sistema
que tinham sido desonradas pelo pai. Ela estava a serviço disso. E no final foi muito interessante. Ela disse: esse é o preço que eu paguei por espiar pela história do meu pai. Já está pago, está tudo certo. Você me dá o que você acha que seja justo. Eu fiz essa constelação segunda-feira. Ontem, ele entrou em contato comigo, que mexeu muito com ele, a constelação, e que ele estava disposto a fazer o acordo com ela. Não do jeito que ela queria, mas do jeito que ficasse justo para ele também. E foi bem interessante. E ela aceitou. Então, quando a gente abre a constelação, integrar os excluídos, trazer para o sistema quem não pôde pertencer, só é possível, presta atenção, gente, só é possível quando eu me conecto e vejo através da emoção contida, reprimida e que faz parte da grande alma do sistema. Isso, em outras técnicas, pode chamar insight. Eu tive um insight, eu tive um momento de luz. Mas, quando eu estou fazendo um movimento sistêmico, ele libera, porque eu não olho através da minha emoção estreita. Eu consigo ver através da emoção de todo um sistema que está paralisado, muitas vezes, naquela dor. Eu amo estudar constelação, eu amo pesquisar constelação. Eu já constelei nos lugares mais inusitados. Quem é de Passo Fundo sabe, eu já fiz constelação num convento de freiras, lá onde elas ficam enterradinhas. Num dia que elas estavam sendo os corpos exumados. Meu Deus, o lugar mais inusitado que eu já constelei na minha vida. E lotou. Então, e com certeza tinha algo ali, né, para ser curado, porque era sobre a sexualidade. Sexualidade a serviço da vida. Por que será que eu fui parar nesse convento, né? Por que será? Então, quando eu consigo olhar, eu ser esse olhar expandido da emoção que não pôde ser observada, sentida, expressada, manifestada, eu faço todo esse sistema. É a pedra no lago, é a pedra, é a pedrinha. Né? E a Leda, que é consteladora também, está falando, e a emoção precisa ser primária. Então, isso é a emoção primária. É quando eu me conecto com essa, que você fala, como é que eu não vi isso antes? Estava na minha cara e eu não consegui olhar. E é lindo, é um processo que é visceral e também é espiritual. Não nessa dimensão de espírito, de fantasma, de estreito que a gente faz, não. Ela é espiritual porque ela nos eleva da dor, é a travessia da dor da criança cega, fiel, para a criança iluminada, divina. E é essa criança divina em nós que tem lugar para ser adulto e criança. Eu falo muito, né? Sábado eu vou dar um segundo módulo na formação do Luciano Alves, que é sobre a função mãe, a triangulação essencial, a mãe boa e a mãe má, a mãe ideal e o ideal de mãe, a mãe real e a mãe idealizada. E eu falo muito com o Luciano, eu falo, olha, todos nós temos um adulto. Quando eu fui criança e não pude ser criança, eu tenho uma criança adulta dentro de mim. E toda criança que foi adulta
ela estava a serviço daquilo que os pais não conseguiam olhar, não conseguiam. E muitas vezes esse adulto cresce e ele é um adulto criança. Ele é um adulto criança. Então é assim, por mais dramático que isso tenha sido na infância, a nossa tentativa de olhar pelo sistema na expiação, que é o que a Leila está falando, né? Tudo foi pelo amor e pela dor. E pela dor do amor. E muitas vezes está na dinâmica com a mãe, né? Com o pai. Então, por mais que tenha sido dramático, todos nós tivemos uma criança que precisou ser adulta e uma criança que precisou ser criança. Onde está o meu olhar? Para onde eu direciono o meu olhar? A Irene, linda, maravilhosa, entrando, grande consteladora, Irene Cardotti. Então, assim, o convite é sempre como é que eu estou direcionando o meu olhar? Para onde eu estou direcionando? É só para o drama da criança? Se eu não integro esse drama, eu não consigo sair dele. E eu tenho também uma criança que pôde ser criança. Eu tenho uma criança que precisou ser adulto. Mas eu tenho também uma criança que pôde ser criança. Porque toda criança, independente de qualquer coisa, ela vai fantasiar sozinha, vai criar amiguinhos imaginários, vai brincar. Mesmo que tenha sido bem no início, 10 meses. Mas assim, de que lugar, para onde eu direciono o meu olhar? Quando eu aprender a integrar esses dois aspectos, eu consigo também fazer as pazes com o adulto que há em mim. E quando a minha criança surgir, eu também não vou cortar os pulsos por isso. Eu também integro a minha criança na fase adulta. Porque nós não somos robôs, não somos máquinas. Nós temos emoções. Emoções que nós carregamos como nossas, mas que podem ser desses fantasmas que estão aí. Um filme maravilhoso que eu gosto de indicar para vocês é Viva, a Vida é uma Festa. Né? Quando o tataraneto vai lá no mundo dos mortos. Eu acho interessante a analogia com a foto. Por que tem que colocar a foto? Por que não pode deixar passar no dia dos mortos? O que acontece quando os ancestrais vão se apagando, né? É maravilhoso, olha quanta simbologia tem lá. Então, ter um momento para relembrar esse sistema, para agradecer, para se curvar. E aí, os clientes que chegam, eles chegam sempre para fazer a grande constelação. Todo mundo quer fazer a grande constelação, mas a grande constelação, ela pode ser em doses homeopáticas. Doses homeopáticas é eu buscar a minha energia vital nas coisas simples, pequenas. Então, como é de escrever uma carta para os meus avós? Como é escrever uma carta para os meus tios que de repente morreram de forma trágica? Como é, de vez em quando, fazer um bolo, um brigadeiro, tomar um sorvete, oferecendo para todas as crianças que precisaram ser adultas no sistema? Como é, eu amo de vez em quando ir ao zoológico, eu amo o parque de diversão, eu levo a minha criança. Eu não levo a adulta que vai ficar dramatizando, o animal está na jaula, não deveria. Ok, isso é um aspecto. Isso é um aspecto. Mas quando eu vou com a intenção de dar risada, de dar gargalhada no parque de diversão. Então, como é tudo isso? Como é para você fazer pequenos movimentos,
pequenos movimentos. Não são grandes movimentos, pequenos. Isso tem um poder, isso tem um lugar, isso tem cura. Isso movimenta. Veja bem, se tem uma doença, se tem um excluído, ela vai causar uma doença física, uma doença emocional, uma doença espiritual. Porque tem uma energia que ficou bloqueada, uma emoção paralisada. Né? Então, brincar com a criança, brincar com as nossas crianças, brincar com as emoções da alegria, também possibilita movimentar essa energia. Toda essa energia que ficou bloqueada. São coisas simples. Eu sugiro sempre para as pessoas que têm familiares na Itália, na Alemanha, que vieram de guerra, japoneses, né? Que têm aí descendência de outros países, usar alguma coisa. Você também pertence a esse país. Eu brinco, você é metade brasileiro e metade alemão. Você é metade brasileiro e metade italiano. Mas foi meu bisavô. Ok, tem história sua. A sua história só chegou para você porque esse bisavô saiu de lá e veio. Essa bisavó veio. A vida fluiu para você dessa maneira. Integra. Integra. Ah, eu tenho descendentes africanos, indígenas. Integra. De que maneira você pode integrar? Coisa simples. Colocar uma foto, usar às vezes um colar que te lembre aquele sistema. Eu me recordo de uma cliente minha que ela integrou, ela tinha bastante descendentes africanos, e muita gente, inclusive, foram escravas. E aí ela comprou várias panelas de barro. E ela dizia, toda vez que eu cozinhava naquelas panelas, eu oferecia a essas mulheres, eu trazia a força delas. Então nós achamos que tem que ser movimentos tão grandes. E pode ser movimentos tão suaves. E esses movimentos suaves, eles podem ser profundos. Porque eles vêm com a leveza e eles vêm com o sentido de integrar, de aliviar. E é bonito quando a gente compreende isso. Da mesma maneira que nós precisamos compreender que os nossos ex-amores também fazem parte, principalmente se fomos noivas, se foi um amor muito bonito, que depois não foi possível vivenciar, primeiro marido, a primeira esposa, por mais que tenha sido confuso a separação, também fazem parte. E precisa, eu fico vendo, quando nós somos crianças, adolescentes, às vezes a gente sai de uma história tão bonita, que não foi possível viver, por um destino maior, por uma incompatibilidade, por uma indisponibilidade, não importa. E as pessoas saem retirando, apagando, passando a borracha em tudo que foi vivido. Isso, alguém vai carregar a exclusão. Alguém lá na frente, um filho, um neto, vai olhar para esse fantasma. Eu brinco muito com meus filhos, eu falo, olha, vocês dão um jeito de me incluir e dar um bom lugar no coração. Eu não quero virar fantasma para neto e bisneto, de jeito nenhum. Então vamos consertar aqui, para que ninguém precise carregar em forma de falta de abundância, falta de dinheiro, falta de prosperidade, agressividade, vícios. Não é necessário. Nós achamos que vivemos somente no plano físico, mas quem domina esse físico são as emoções. Quando eu falo de cultura, eu falo de um conjunto de crenças, de um conjunto de valores, de um conjunto de
aquilo que tem simbologia, o que é simbólico. É como se eu estivesse escrevendo, traduzindo a simbologia, o que é simbólico, o que é real, o que é fato, o que não é. O que nesse fato tem valor, o que nesse fato é condizente. E as atitudes que chegam, como é que elas são condizentes também com esses valores. Então, olha quanta coisa nós estamos falando. É bem interessante quando a gente olha para isso. Então, o meu convite para vocês, eu quero que vocês encontrem um lugar, uma posição confortável. Respira profundamente, sem a intenção de nada. Se coloque somente disponível para sentir. Precisamos aprender a respirar. Só pertencemos a essa dimensão física porque respiramos, nutrimos as nossas células com a nossa respiração. Então respira. E sinta para quem você precisa hoje dar um bom lugar no seu coração. Quem é o fantasma que no seu campo familiar está aí pulando? Sabe aqueles bonequinhos que ficam no posto de gasolina, assim, abanando as mãozinhas, balançando ao vento? Quem são os fantasmas que estão aí agora, que você pode sentir, que estão precisando que você olhe para eles? Se alguém sentir vontade de incluir também o país, um país onde começou a sua história, talvez você nem conheça, mas você possa dar um bom lugar. Então, aprenda a sentir da maneira mais suave, mais leve, mesmo que seja um assassino, um pedófilo, alguém muito pobre, aquela criança que você não estava disponível para tê-la, tá tudo certo. Lembra, os fantasmas não te julgam, eles só querem ser integrados, vistos, reconhecidos. Então você experimenta dizer: eu te vejo. Eu trago você para o meu coração. Aqui é um bom lugar para você ficar. Respira e diz: aqui é um bom lugar, aqui é um lugar seguro. Te dou um bom lugar. Mesmo não te entendendo, mesmo não te conhecendo, mesmo sentindo dor. Quantos fantasmas viram fantasmas por conta do próprio destino? Às vezes ninguém pode falar em alguém que morreu precoce ou teve uma morte muito sofrida. Por exemplo, uma mamãe que perdeu um filho. Todo mundo recolhe tudo para que a mamãe não entre em contato com a emoção ao lembrar daquela criança. Ele vira um fantasma, um excluído pela própria história. Então, dê um bom lugar para ele também. E você disse: a mamãe não consegue te ver, eu consigo.
Se ninguém conseguiu te olhar porque era muito doído, eu consigo te ver. Se alguém quiser sentir que é necessário colocar o trabalho, alguém no trabalho que não te inclui, você experimenta, tá tudo certo. Ninguém perde nada por incluir. A gente perde por excluir. Então você inclui. Você respira e diz: eu sempre vou me lembrar. E vou me lembrar com leveza. E é com leveza que eu vou reescrevendo a nossa história. E é com paz, com amor, com o meu melhor sentimento, que nós vamos reescrevendo essa história. Eu te libero. E quando eu me libero, milagres acontecem. Eu te libero, porque eu me libero. E quando eu tomo consciência do que é me libertar, milagres para mim acontecem. Foi como foi, para mim e para você. Sou grata. E adoto uma postura de gratidão sempre que eu me relacionar com a sua memória. Gratidão. Gratidão, meus queridos. Lembrando que sábado estarei dando a função mãe, o módulo mãe, junto com meu querido Luciano Alves. Algumas pessoas estão me procurando, ainda é possível entrar. E acredito que até setembro estamos começando a pós-graduação, uma formação internacional que também é pós-graduação. E vocês vão entender tudo isso que eu estou falando de uma forma muito mais intensa, ok? Gratidão, muito obrigada e espero que vocês façam bom uso dessa postura de gratidão que a gente fala tanto. Beijos na alma de vocês. Obrigada. A live fica gravada e também fica no YouTube, ok? Gratidão, gente. Obrigada.